Dia a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião pública de domingo do Grupo Getu. Hoje são 11 de setembro, são 26 de novembro de 2023. Meu nome é Aline e eu trouxe a lição de abertura para nós hoje. E o livro que nós vamos usar é Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e pelo espírito de Neio Lúcio. Nós vamos ler a lição de número 16, intitulada O Auxílio Mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Como sempre eu gosto de fazer, quando eu leio as lições de abertura, eu gosto de chamar a atenção para que apliquemos essa lição como se fosse no dia de hoje e como se fosse nós, os discípulos de Jesus, vivendo neste momento que está acontecendo aqui. Então, voltemos a Felipe. O Felipe, ele opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. O que ele quis dizer e com isso é que é difícil servir ao próximo quando nós temos que lutar, viver as nossas próprias batalhas. Até que ponto isso é verdade para nós? Isso realmente é verdade para nós? Jesus, como um bom mestre, ouvia aos apóstolos em silêncio e quando as discussões em decorrer se enfraqueceram, comentou muito simples a beleza que o mestre nos mostra aqui. Ele ouviu aos discípulos. Ele poderia ter pausado os discípulos e dado uma bela de uma aula, mas ele ouviu o que cada um tinha que falar. E depois que ele ouviu, ele começou a explanar. Ele contou uma simples história, a simples história de Jesus. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não permitirei, não perderei mais tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigo à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso, um fardo insuportável. Temos frio e a tempestade cresce à nossa frente. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou diante em largas passadas. Quem somos nós? O compassivo ou o irritadiço? Provavelmente em nossa vida nós temos dos dois, e em momentos diferentes vivemos os dois. Mas qual dos dois alimentamos mais? O humanitário ou aquele que está vivendo por si só, o egocêntrico? O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se por alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante
embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro, mas ele, sombraçado e sombraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo às pressas e a só, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indente de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino, abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao trem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolharam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante ao Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, recebemos. Esta é a lei. É muito nítido aqui nessa lição que o Cristo quis dizer é que, desimportante quais são as nossas dores, nós sempre temos algo a oferecer ao próximo. E às vezes, quando oferecemos esse pouco, o que nós recebemos em volta é gigante. Eu hesitei bastante em contar essa história que eu vou contar agora com você, para vocês. Há muitos anos atrás, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, primeiro o câncer me ensinou muito. O câncer foi uma lição esplêndida. Medo, dor. E quando a gente é diagnosticado com algo dessa magnitude, a gente coloca isso, né, uma magnitude enorme, o câncer, o medo, o pavor chega. E a gente tende, eu voltei para dentro de mim mesma. Eu não criei aquele sentimento de vitimização, mas eu fiquei apavorada. E eu lembro que eu cheguei no hospital um dia e eu estava muito apavorada, porque eu já ia começar o tratamento quimioterápico, e eu entrei no hospital, eu falei, meu Deus, me ajuda. E quando eu entrei no hospital, eu dei de cara com uma senhorinha muito magrinha, muito doente. Gente, mas ela era muito doente, dava para perceber a dificuldade que ela andava. Essa senhora, ela olhou para mim e ela me deu um sorriso que
tocou a minha alma. E eu falei, quem sou eu para não ter o que oferecer? Como posso eu, essa senhora, eu estou percebendo que ela é um ser extremamente doente. E ela teve esse sorriso para me oferecer. Gente, aqueceu minha alma. Naquele minuto, foi um flick, um light switch que virou dentro da minha cabeça. Eu falei assim, por obrigação, à humanidade e as pessoas que aqui estão. A primeira coisa que eu vou fazer ao entrar nesse hospital, porque eu já sou muito abençoada, porque eu estou tendo a oportunidade de me tratar. Sim, eu estava doente, mas eu estava tendo também a oportunidade de me tratar. Então, a partir daquele momento, eu falei, a partir de agora, toda vez que eu entrar nesse hospital, eu vou ter um sorriso a oferecer e uma palavra amiga. No final do meu tratamento, eu conhecia todas as enfermeiras, eu conhecia todos os médicos do meu departamento. E até hoje, quando eu chego lá, eles olham para mim e falam, oi Aline, como você está? Quando eu ligo para fazer algum repórter, que as enfermeiras me atendem, elas me perguntam, oi Aline, como está a Hannah? Como está sua filha? Então a troca é mútua, como nós vimos nessa lição. O que eu ganhei por resolver que a partir daquele momento eu ofereceria o pouco que eu tinha dentro de mim, porque é muito pouco. Porque dentro de um hospital, você percebe coisas, se você tiver sensibilidade, você percebe coisas que você coloca a sua situação como mínima. Mínima. São lições atrás de lições. Então, todos nós, desimportante de qualquer que seja a dificuldade que estejamos passando, sempre temos dentro de nós algo a oferecer. E com essa lição, eu gostaria que nós fechássemos os olhos, trouxéssemos a nossa tela mental a imagem do nosso querido amigo mestre. Querido amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez para que possamos aprender o teu evangelho e colocá-lo em prática. Abençoe, Senhor, a cada um dos nossos preletores de hoje e que possamos ter ouvido de ouvir e olhos de ver e colocar em prática todas as lições que aqui serão expostas ao nosso dia a dia. Obrigada, Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais. Fiquem conosco, que assim seja. Bom dia, gente. Tô vendo os rostos novos por aqui. Então, a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, me chamo Carlos. E agora a gente vai dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, tá? Agora é um momento que a gente estuda em conjunto. Então, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto, quem tiver alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, é só levantar a mão e eu passo a palavra e a pessoa pode perguntar. De preferência que esteja aqui no assunto, tá? Não venham perguntar coisa que não está no assunto, não, porque a gente não se preparou para isso. A gente pode responder, pode ajudar a responder fora desse momento. Mas estamos no capítulo, no item 2 do livro 2º do Livro dos Espíritos, capítulo 11. E esse livro fala sobre os animais e o homem. Eu tive aqui há exatamente um mês atrás, falei um pouco sobre
sobre esse assunto. Esse capítulo é longo e a gente teve um intervalo na semana passada que o Guilherme estava aqui, então a gente não teve o estudo do Livro dos Espíritos. E eu particularmente eu gosto muito desse assunto, que fala de animais, e eu gosto bastante de animais. Eu vou só recapitular a pergunta anterior para a gente começar a pergunta atual. A anterior foi a 592. E Kardec pergunta à espiritualidade: de onde vem a atitude de certos animais em imitar a linguagem do homem? E por que essa atitude se encontra mais nos pássaros que nos macacos, por exemplo, cuja conformação é mais próxima dele? E a espiritualidade fala: conformação particular dos órgãos da voz, secundada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Então, o que é que ele fala aqui? Isso aí é um pouco da intuição com a habilidade material que o animal tem, certo? Então, isso foi estudado, foi bem estudado e falado no último estudo do Evangelho. Então, a pergunta de hoje passa para 597. Já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Já foi passado aqui que o animal, dependendo do animal, ele já tem uma independência, ele já tem o que a gente poderia dizer um espírito com letra minúscula. Ele não é um espírito como o nosso, ele não tem ainda o livre-arbítrio, mas ele já tem um princípio inteligente, já tem uma individualidade, dependendo de que animal seja, que ele vai falar bem claro sobre isso. Aí a espiritualidade responde sim, e que sobrevive ao corpo. Então, gente, eu fui, da última vez que eu estive aqui, eu peguei 3 livros e mais a revista espírita para me auxiliar na resposta. Dessa vez eu achei a resposta melhor no livro de Miramês, Filosofia Espírita. E apesar de eu não gostar de ler toda a resposta, eu acho que esses 2 capítulos, essas 2 perguntas que eu me preparei para hoje, vale a pena a gente ler todas as respostas, porque é muito enriquecedor. Então, Miramês ele fala: há realmente nos animais um princípio inteligente que podemos chamar de alma dos animais. Então ele fala, alma dos animais, é diferente da nossa. A diferença que existe entre as almas dos homens, podemos dizer que é a mesma entre o corpo dos animais e o corpo dos homens. Então tem bastante diferença. Existem regiões no mundo espiritual onde se reúnem essas almas dos animais. Ali elas são tratadas por hábeis pesquisadores desse reino, onde recebem lições profundas, de acordo com a raça a que pertence. Dali são levadas para os lugares que lhes compete ficar ou trabalhar, ou seja, nas colônias espirituais no aproveitamento de suas qualidades. Quem não se lembra de Nosso Lar, que ele cita que quando o grupo de trabalhadores vinha aqui na Terra resgatar os espíritos que estavam ali sendo resgatados, que eles vinham com cachorros, ele fala de animais que a gente não conhece, né? O ibis voador, fala dos muades, que nada mais do que são mulas. Então ele cita ali os animais trabalhando no mundo espiritual. Então o que é que ele fala aqui? Que antes desse trabalho, eles são levados para um tipo de adestramento em colônias específicas. Como acontece na Terra, nada é em vão. Isso vale muito a pena a gente levar em consideração, porque nada aqui no planeta é em vão. Nada foi criado por acaso. Aquilo que a gente acha que foi criado por acaso é porque nós, seres humanos, ainda não conhecemos aquilo. Mas nada foi criado por acaso. Tudo que Deus criou tem utilidades inúmeras. Eles, em contato com os espíritos, além de prestarem relevante serviço que somente eles podem fazer, evoluem no ambiente mais elevado em que trabalham. Que serviços é esse, gente? Olha, tem serviços, tem trabalhos
que os espíritos puros não podem fazer sem a ajuda de nós, espíritos encarnados. Trabalhos que necessitam do ectoplasma de um espírito encarnado para que isso possa realizar. Desse mesmo trabalho, desse mesmo jeito, tem trabalho que é preciso os animais, que é preciso a natureza. Quem não se lembra de novo no nosso lar, que a enfermeira Narcisa vai lá pegar as essências das plantas para manipular aquela essência e fazer um curativo, fazer um remédio, um plasma, né? Para que o esposo da ex-esposa do André Luiz pudesse se curar da doença. Então, são essências que estão na natureza, que nós precisamos delas. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente precisa de várias coisas dentro dos nossos medicamentos, só que tem dentro dos nossos medicamentos. São essências de animais, de minerais, que a gente precisa. Então, do mesmo jeito, um vai precisando do outro, um vai ajudando o outro. A vida é uma troca incessante de valores. Existe igualmente certas espécies. Aí, ponto. Ele fala aqui: existe igualmente certas espécies que podemos chamar de espíritos grupos, que determinados espíritos dirigem, como, por exemplo, o peixe e os insetos, até chegarem ao ponto de individualizar-se. Então, existem espécies que realmente formam grupos. Eles não estão ainda, esta alma que a gente falou, a alma dos animais, ainda não está completamente individualizada em cada um. Mas chega um tempo que elas se individualizam. Tornamos a dizer que a vida espiritual ainda é cheia de segredos. Se existem esses segredos, mesmo na vida material, quanto mais na espiritual. Então, gente, Kardec, em 1857, a espiritualidade falou, nem tudo a gente pode falar agora. A gente vai falar aos poucos. Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos atrás, ele mesmo falou, se vocês não entendem as coisas da terra, imagine as coisas do espírito. A gente não estava pronto ainda. Mas ele, antes de partir, ele disse, eu vou mandar um Consolador prometido. Mandou o Espiritismo, que nós acreditamos ser o Espiritismo. E novamente, a espiritualidade chegou para Kardec e disse, vocês não estão prontos para receberem tudo. Passou anos e anos, veio o Chico Xavier, com a mediunidade única que ele teve, e nos deixou quase 400 livros escritos. Então, acredito eu que daqui a um certo tempo, a gente vai ter outros que vão chegar e nos trazer mais esclarecimentos. A partir do momento que a gente vai fazendo bom uso desses entendimentos e subindo o degrau da evolução. Eles são muito, por isso não devemos parar de estudar, de pesquisar e meditar sobre a vida e sobre Deus. Que a nossa rogativa será ouvida, e descerão do mundo maior os valores da verdade para quem buscar com sinceridade. Aqui, só corroborando o que eu acabei de falar. O espírito, quando chega à posição de homem, é chamado para ajudar como tutor das almas que estão na retaguarda. Então, o que é que ele vem dizer aqui, gente? Que nós somos tutores dos animais. Do mesmo jeito que a gente tem tutores e mentores espirituais, nós somos tutores dos animais. Nós estamos aqui com o compromisso de ajudar esses seres do qual um dia nós já passamos por isso. É difícil, o orgulho é difícil aceitar que a gente já caminhou de 4 patas. Mas a verdade é essa. É o que deves fazer com carinho, porque tudo que existe é criação de Deus. Saiu do seu amor universal. O princípio inteligente, aí eu falo, gente, já pensou se os espíritos puros, se os seres angélicos não tivessem paciência com a gente, como muitas das vezes a gente não tem com os animais? A gente estava ferrado, não estava? A gente ia sofrer bastante.
Ele continua: o princípio inteligente dos animais precisa de muito amparo de todos os meios que o homem pode dar. Certas criaturas humanas não entendem isso e usam e abusam do animal, tirando do seu trabalho todos os proveitos e esgotando esses seres e ainda, no final das suas vidas, levando ao matadouro para servir da sua carne esgotada e sem vida. Ele não está recriminando a alimentação. O que é que ele está falando aqui? Do abuso que é feito. O abuso, uma vez a gente ficou, eu e a Lu, a gente ia frequentemente para Nova York. Aí uma vez a gente ficou sabendo, e a gente nunca andou naquelas carruagens que passei em Nova York. E depois eu li uma entrevista e vocês não têm ideia o que aqueles pobres daqueles cavalos passam. Aqueles cavalos, eles são usados quase que 24 horas por dia. Ele não tem um dono que leva lá para dar uma volta, ficar um expediente e voltar para casa descansar, não. Eles fazem um rodízio do charreteiro e os cavalos ficam trabalhando lá constantemente. E depois, quando chega de noite para descansar, eles colocam numa baia minúscula para no próximo dia eles voltar a trabalhar de novo. Aí a gente disse, não, se a gente nunca foi, agora que a gente não vai mesmo. Porque os pobres trabalham muito. E no Brasil a gente vê cavalo puxando carroça com excesso de carga. A gente vê muita exploração. O animal está aqui para nos ajudar e para a gente ajudar eles, mas não para ser explorado. Estamos esperando esses fins de tempo para as devidas mudanças, de modo que os homens tenham mais respeito com os animais e aves. Enfim, com todas as espécies de vida, pois todos têm o mesmo direito de viver e de desfrutar da vida, aprender e ensinar. Quantas lições nos saem da natureza para os homens? E qual a sua paga? Qual a sua gratidão? Nós sabemos a devastação dos valores que os homens mesmos estão promovendo. Esse salário vai ser muito pesado para os homens frágeis de todas as nações. Então isso aqui é um alerta. Eles falam, nós sabemos da devastação dos valores que o ser humano está fazendo. E esse salário será um salário, ele fala aqui, será um salário pesado para as nações, onde o egoísmo e o orgulho dominam os corações. Em tudo, existe a claridade do princípio inteligente, que se manifesta para a glória da criação e o qual devemos respeitar. Os animais e as aves são nossos irmãos e devem merecer o nosso amor. Muitos santos que viveram na terra deram esse exemplo, amando-os de maneira extraordinária, para provar aos homens ignorantes que devem amar também a tudo e a todos. Que Jesus nos abençoe sempre, para nos ajudar a compreender e trabalhar nas linhas da glória de Deus. Eu resolvi ler isso aqui tudinho porque eu acho que é bastante esclarecedor, né? Ele não tira aqui o trabalho e o compromisso e a obrigação que os animais têm. Mas ele vem falar aqui, sim, do respeito que a gente precisa ter com os animais. Do mesmo jeito que a gente precisa ter com todo o planeta. Porque ele fala que tudo é criação de Deus. Então a gente tem que ter respeito com tudo. Com todas as pessoas, com tudo que existe no planeta. Até porque nós somos herdeiros do planeta. Eu já falei há muitos anos aqui atrás e volto a repetir. Gente, nós que estamos aqui, nós acreditamos em reencarnação. Se a gente acredita em reencarnação, a gente acredita que um dia a gente vai voltar para esse planeta. Então a gente tem que parar. A gente tem que ser inteligente e preservar o planeta. Porque se a gente acabar com esse planeta, a gente vai reencarnar num planeta acabado. A gente tem que usar a inteligência. Entendeu? Então vamos preservar o que a gente vai no futuro herdar. Porque a gente vai herdar esse planeta no futuro. É assim que funciona. A gente vai reencarnar, 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 até um dia a gente chegar e dizer, não, o teu nível espiritual está maior do que o planeta. Se um dia isso acontecer, tudo bem, a gente vai para um outro planeta mais evoluído. Mas se a gente andar de acordo com o planeta, a gente ainda vai reencarnar várias vezes aqui nesse planeta. Então,
a gente tem que cuidar do que é nosso. Somos nós que vamos herdar. Aqueles nossos netos, bisnetos, tataranetos, seremos nós que voltaremos para cá. Não exatamente assim, pode ser que a gente venha numa outra família que não tenha vínculo nenhum com essa família que a gente tem atualmente. Mas a gente vai herdar isso aqui tudo, então a gente tem que cuidar do que é nosso. Não precisa nem ser bom, basta ser um pouquinho inteligente para poder fazer isso. Cuidar do que é nosso. Alguém quer fazer algum comentário? Ivan? Levanta a mão. Nossa, aí o Ivan vai demorar um tempão para voltar aqui de novo. Oi, Luiz. Vou ler sim. Esse princípio é uma alma semelhante à dos homens? Aí ele responde. O princípio inteligente. Aquilo que eu falei que é um espírito com letra minúscula. É a alma dos animais. É também uma alma, se quiser dizer assim. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. No entanto, ela é inferior à do homem, que entre a alma dos animais e a do homem, uma distância semelhante àquele que existe entre a alma do homem e a de Deus. Então, o que é que ele fala aqui, gente? Que do animal, a distância que existe entre o animal para nós é quase a distância que existe de nós. Vamos botar para Jesus, porque a gente sabe que nunca a gente vai estar do lado de Deus. Vamos botar para Jesus? E quando a gente estiver ao nível de Jesus, ele já está em nós e nós já estamos nele. Mas a gente não vai estar nunca ao lado de Deus, porque a gente nunca vai se tornar Deus. Vamos nos tornar deuses, como Jesus falou, com o D minúsculo. Não Deus. Deus é único. Então, a nossa diferença para os animais, aliás, a diferença dos animais para nós é a mesma de nós para Jesus, um espírito crístico. Então, tem bilhões ainda de anos de evolução. Porque a gente sabe que o espírito de Jesus tem bilhões e bilhões de anos. Fala-se, parece que é 30 bilhões, né? 30 ou é 60? Eu confundo isso. Tempo terrestre, estamos a 20, ele está a 20 bilhões de anos da nossa frente. Um comentário que eu ouvi, né? Vanessa Serrone. Basta lembrar o seguinte: quando ele criou o sistema solar, ele já era. Como ele mesmo fala. Antes de você ser, eu já era. Então, antes do nosso sistema planetário existir, Jesus Cristo já era um espírito crístico. Então a gente soma o tempo que o nosso sistema solar tem e mais um tempo que gasta mais ou menos para chegar a um espírito crístico, eu acho que está fora dos nossos cálculos. Eu acho que não tem tanto zero na calculadora para chegar a isso. De acordo com o Big Bang, 20 bilhões de anos. 20 bilhões de anos. Então, você pega esses 20 bilhões de anos e ele já era um espírito crístico nesses 20 bilhões de anos. Considerando que a Terra tem 4 bilhões e meio, então, quanto tempo ele já era um espírito? Uhum. A Maria quer falar. Bom, então, a gente, eventualmente, em bilhões de anos, a gente será um espírito. Correto. Se a comparação entre o espírito inteligente dos animais com a nossa, a distância que a gente tem, eventualmente, então, esses animais serão almas humanas. Serão almas humanas. Então, será que eles passam pelas mesmas transições que a gente passa? Vão passar. Eles reencarnam esse espírito de algum reencarna, eles vão passar. Tudo passa pelo mesmo processo. Jesus passou pelo mesmo processo que nós teremos que passar, que nós passamos. E que os animais terão que passar. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Porque aí parte do princípio que ele está tendo um privilégio com um e com o outro não. Tudo passa. Aí parece assim, nossa, será que vai demorar esse tempo todo? Pra gente já demorou, a gente não sabe. A gente não sabe, vai demorar. Mas o que é
esse espaço de tempo perante a eternidade. É difícil, dentro da nossa capacidade, hoje em dia, é difícil realmente conseguir quantificar. Mas é a verdade. Oi, Luciana. É difícil quando a gente começa a pensar assim, porque, por exemplo, você vê um cachorro, né? Que muitas vezes parece um ser de desenvolvimento emocional maior do que um ser humano, porque faz as coisas sem querer ter nada em troca, e tá ali sempre te dando amor, e né, sempre tão bom e ingênuo. E a gente pensa, como que pode a gente, então, meio que regredir nesse aspecto quando a gente vira espírito? Porque até então, eu não fui criada espírito ainda até essa transição. Uhum. Do princípio animal, inteligência animal, para espírito, que é quando eu fui criada espírito simples e ignorante, como Jesus nos diz, como a espiritualidade nos diz. Então, eu acho que a partir desse momento que essa transição ocorre, a inteligência começa a ativar, e aí que a gente começa a enfiar os pés pelas mãos, né? Dizer, não vou ser tão bobo, não. Começar a fazer aquele processo de desenvolvimento emocional, ou né, de moral, atrasa, porque a inteligência agora começa a se desenvolver, e aí a gente começa a ver, né, aquelas coisas ruins que a gente faz, e depois demora até a gente conseguir chegar no igual Jesus, onde as duas vão juntas, que a espiritualidade fala sempre, o emocional e a inteligência tem que crescer ao mesmo passo, por isso que não acontece esse desequilíbrio, e a gente é travado por um momento, né, até chegar lá. Mas é interessante pensar assim, né? Porque começa lá atrás, se você vê um animal e você fala, tem condições, esse bicho tem que fazer evoluir pra gente, porque, né, como que pode? Tá aqui dando, não pede nada em troca, só pede o carinho em troca. Cheia de carinho pra dar, imagina vai fazer isso com a gente. O cachorro é o melhor amigo do homem, né? É o melhor amigo do homem, mas ainda não é um espírito, então por isso... Mais tarde você chega, mais alegre é o espírito, né? Diferente da mulher, quanto mais tarde você chega, mais você abaixa na cabeça dela, né? Aí, então, a gente vê, né, que quando o espírito começa o seu processo evolutivo, é complicado. E aí, é o que você falou a verdade, a gente tem dificuldade de compreender como funciona isso 100%, mas quando a gente passa, a gente começa a entender mais. Uma coisa a espiritualidade fala, hoje em dia, o nível espiritual que nosso planeta está, essa transição não acontece mais aqui. Provavelmente aconteceu há milhares ou milhões de anos atrás, quando a gente tinha ainda os homens primitivos da caverna, talvez aqueles dali realmente fossem os primeiros saindo dessa transição. Hoje em dia não acontece mais. Mas já acontece em outros planetas. Já foi falado que acontece em outros planetas. Não, peraí. Se os animais vão passar pelo processo dos homens da caverna. Mas é em outro planeta. Hoje em dia é em outro planeta, porque o nosso planeta ele já evoluiu mais um pouco, ele não está tendo mais essa transição aqui. Já não tem mais nada. Nem vai ter, porque não vai andar para trás. A próxima pergunta, 598, ela pergunta: a alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e sua consciência de si mesma? Essa alma do animal, depois que ele desencarna, ele conserva-se a consciência de si mesmo? Ele responde: sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. De novo, Miramês, né? Porque essa daqui mesmo é um pouquinho confusa. Então, o que é que Miramês fala? Após a morte, conserva a alma do animal a sua individualidade, porque ela é indivisível. No entanto, a consciência do seu eu fica em estado latente por lhe faltar evolução para tal. Ao espírita, principalmente, cabe entender que a consciência cresce de acordo com o despertamento espiritual. Então, ela continua sendo a alma do nosso cachorrinho quando morre, ela continua sendo a alma daquele cachorrinho. Mas a questão da consciência espiritual depende muito
Depende muito. Ele fala aqui que ela está ainda em estado latente, como se estivesse meio que adormecido. Interessante que ele continua falando aqui. No homem, o caso é diferente. Ele, já mesmo encarnado, possui a consciência de si mesmo pelo raciocínio. E se fica em certo transe depois da sepultura, é porque a desencarnação traz um abalo emocional e o espírito perde a consciência temporariamente. Então ele fala aqui, diferente do homem, o homem tem consciência. Alguns demora mais, outros menos tempo para despertar quando chega do outro lado. Isso vai muito de acordo com a evolução e o desapego material. Não existe tempo demarcado para todos. É conforme o seu grau de evolução espiritual. Existem muitos que não passam pelo sono. São espíritos elevados que deixam o corpo para qual a roupa imprestável. Ele já está falando aqui do ser humano, tá? O ser humano não tem tempo. Fulano morreu, será que ele já está consciente do outro lado? Depende muito do grau de evolução de espírito para espírito. Há muitas filosofias espiritualistas que ensinam de modo diferente que as almas dos animais pertencem a um todo e que ao deixar o corpo perde a sua individualidade, penetrando na massa que corresponde ao seu viver. Essa informação é enganosa. O animal não perde a sua individualidade, ele conserva no plano espiritual que a vida reserva para todos, sob a guarda de entidades que trabalham com amor para a sua evolução, com amor para a evolução de todos, voltando em outros corpos de acordo com a sua necessidade. Não fiques pensando que o teu cão, o teu cavalo, o teu macaco se dissolveu no espaço por informações descabidas dos invigilantes. Ele continua a existir com mais propriedade e cada vez mais crescendo, porque a lei de Deus comanda o progresso. Tudo progride para sempre. Os animais, no amanhã, vão ter consciência de si mesmo. Esperemos o tempo que se move pelas bênçãos de Deus. Vai nos mostrar como mostrou em relação a nós outros quando éramos animais como eles. Então aqui ele afirma, nós já passamos por isso. Sejamos confiantes que a bondade do Senhor é para todos sem exceção. Aqui, o que eu falei. Todos passamos por isso, porque a bondade dele é para todos sem exceção. Senão não seria justo. Quem transita por essas colônias espirituais no serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, não fique na dúvida por ver os trabalhos operados pelos animais nessas casas de caridade. Em muitos lugares na Terra, eles, em corpo astral, cooperam com os homens, até o ponto que o destino permite. Até nos templos de caridade cristãs, muitos deles ficam em ronda, para não permitir invasão das sombras. Então, o que ele está falando aqui? Que até no mundo espiritual, muitos desses animais ficam como se fossem cães de proteção, protegendo. Vamos botar aqui a casa espírita. A gente sabe que existe uma proteção espiritual para que entidades que vibram contra aquilo que a gente está buscando aqui, que eles querem perturbar o trabalho. Então tem os vigilantes dessas casas espíritas, os espíritos que tomam conta da vigilância. Então ele fala aqui que muitos animais são utilizados com eles para proteger essas casas. Muitos dos animais, aí eu quero fazer aqui um adendo, muitos animais, como aqui no plano físico, que são usados para terapias, a gente não vê animais sendo utilizados para terapias, cavalos, cachorros, vários animais que são levados para terapia com crianças que têm deficiência, com pessoas que têm vários tipos de problema. No mundo espiritual isso também acontece. Também acontece. Dentro das casas espíritas, dos hospitais espíritas, das colônias espíritas, tem esses animais trabalhando junto. Os espíritos ainda que não têm a capacidade
de trocar sentimento de amor com outros irmãos, com outros espíritos, muitas das vezes eles recebem um animal para começar a cuidar. Porque você pode não gostar de ninguém, mas você põe um cachorrinho, um filhotinho de um cachorrinho, de um gato, de um coelho no seu braço, você vai dar carinho para aquele bichinho. E aí começa. Então isso acontece nos mundos espirituais. Então o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o trabalho dele. Os animais no plano do espírito são mais obedientes aos espíritos que os comandam, por encontrarem deles mais amor do que os homens podem dar. Os videntes podem confirmar o que falamos sobre ele. Quantas vezes acontece o dono de determinados animais vê-los rondando a casa depois da morte dos mesmos? É, pois, uma prova de que ninguém morre, que nada morre. Tudo vive para sempre, cada vez mais crescendo para Deus, porque dele tudo promana. Que Deus abençoe os animais que tanto nos servem nas nossas lides espirituais. Então, gente, é muito bom, né? A gente ver que nada é à toa. Que nada, que nem o sentimento de amor que a gente dedica para os animais, que eles dedicam para a gente, nada disso se perde. Nada se perde. E como foi falado aqui, tudo evolui. Tudo na natureza evolui. Quando Jesus, eu já falei, eu acho aqui várias vezes, e não me canso de falar, quando Jesus foi açoitado e preso na cruz, o sentimento dele de amor, pedindo perdão a todos que estavam fazendo aquilo, dizendo, perdoa porque eles não sabem o que faz. Jesus, naquele momento, ele já tinha consciência do que aqueles espíritos iriam ser no futuro. Então ele não via aqueles espíritos, quem sabe nós, ele não nos víamos como espíritos ignorantes. Eles estavam vendo, aliás, desculpa, como espíritos maus. Eles estavam nos vendo como espírito ignorante, que um dia a gente vai chegar ao nível dele. Então, ele sempre olhava com bondade, ele sempre olha com bondade. E é assim que a gente tem que olhar para os animais. Mesmo quando eles vêm nos morder, a gente tem que olhar com bondade. E não querer agir como eles, que não têm ainda o conhecimento. Nós já temos algum conhecimento. Bem, gente, eu falei demais. Eu já tomei alguns minutos da Luciana, daqui a pouco ela puxa minha orelha. Não puxa meu cabelo, que não pode, né? Mas a orelha ela puxa. Vamos passar agora pro Evangelho, tá? Depois do Evangelho tem um passe, tá, gente? Boa semana para todos. A gente fica refletindo, né? Nada é feito por acaso, todos os animais têm a sua missão. A gente fica pensando nos pernilongos, as baratas, todos estão no processo. Eu consigo me imaginar mais como um pernilongo, às vezes, do que, né, um azucrinando. Pois é, todos fazem parte desse processo. Mas é difícil, porque a gente sabe... Mas logo no início da leitura do Carlos, ele vem nos falar que os animais todos têm alguma missão e nós trabalhamos juntos. Nós estamos aqui para ensiná-los e eles estão aqui para nos ensinar algo. Eu pensei, barata e pernilongo estão aqui para a gente exercer a nossa paciência. Só pode, né? Porque imagina ter que conviver com aquele bicho, né, e não matar nem um pernilonguinho. Coragem, né? E coragem, a barata é coragem, sem dúvida. Mas é interessante, muito interessante a reflexão. E a gente aprende muito, eu acho, sempre, né? Porque são assuntos que são complexos e a gente começa a pensar, se a gente vai estudar sozinho, muitas vezes dá um nó na nossa cabeça, e é bom estar aqui, que aí um vai trazendo uma pergunta, né? Esclarecendo alguma coisa que às vezes você não para pensar. Muito interessante. E a Aline falou no início, vamos ver se vai bater, né? Tudo. E sem dúvida, graças a Deus, porque
a gente abre o evangelho e tem assuntos que na hora que eu abro eu falo, beleza, adoro falar sobre esse assunto, vai ser facinho, escrevo 2 frases, já sei o que eu vou falar, né? Ainda vou passando do tempo, porque são assuntos mais fáceis. Tem uns que quando eu abro eu falo, meu Deus do céu, é a mesma coisa. Então aqui, não falei, meu nome é Luciana, a gente vai fazer o Livro dos Espíritos agora, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas é porque tá tudo tão ali, que vocês vão ver. O capítulo que saiu pra gente foi o 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E falando assim, não parece que tem a ver com o tema da Aline, da lição de abertura e com o Livro dos Espíritos, mas tem tudo a ver. A lição que saiu pra gente foi o item 5, prodígios dos falsos profetas. Aí a gente vai lá, né? Primeiramente, no item anterior, que fala missão dos profetas, para a gente entender melhor a palavra profeta. Então, aqui no item 4, ele fala, Allan Kardec, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, no sentido evangélico, o profeta é isso, é alguém que vem para revelar para a gente esses mistérios. O Carlos estava falando aqui agora. Tem tanta coisa que a gente não tem nem noção ainda. Começa a ser dado para a gente aos pouquinhos, por profetas, por pessoas que vêm reencarnadas com uma missão de nos auxiliar no progresso. Coisas ocultas, revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem predições, ou seja, uma pessoa pode ser profeta sem adivinhar coisas. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e anciões reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se os casos dos profetas que tiveram a presença do futuro, etc. Ele continua aqui nesse item. Então, o que ele vem falar nesse item? Que as pessoas que são profetas não necessariamente adivinham coisas. Então, quando eles testaram Jesus, né, colocaram uma venda nos seus olhos e bateram nele e falaram, já que você é o profeta enviado de Deus, profetiza, fala quem foi que te bateu. E a gente sabe que Jesus não só poderia dizer, mas ele jamais veio para humilhar ninguém, jamais veio para diminuir ninguém. Então, aqui essa item vem nos falar, profeta não precisa adivinhar nada, apesar de que Jesus já sabia que até que eles fariam isso antes de acontecer. Mas são pessoas que vêm revelar para a gente os mistérios ocultos da espiritualidade, as verdades divinas, à medida que nós estamos preparados para recebê-las. Então tá, o nosso item fala de prodígios dos falsos profetas. Jesus nos diz, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Então, os milagres, aqui fala. Se você olhar numa acepção teológica, quem faz um milagre faz alguma coisa sobrenatural. Uma coisa que está além da lei da natureza. Mas Allan Kardec continua.
Sendo estas leis da natureza exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. Deus, se ele quisesse, ele poderia infringir as leis se ele quisesse, porque ele é dono das leis, ele que criou todas as leis. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, que o Carlos estava falando. Igual a Deus, nenhum de nós será, jamais, né? Porque Deus é Deus. E aí tem os outros níveis espirituais abaixo de Deus, e tem sim o mais avançado, que é o espírito angélico, igual ao de Jesus, por exemplo. O espírito perfeito. Tá. Aí ele continua. Semelhante princípio não se pode ter Jesus consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar mais sentido racional para aquelas palavras. Então, o que ele está dizendo aqui nessa parte? Várias pessoas na Terra conseguem fazer, entre aspas, milagres, prodígios. Certo? Várias pessoas conseguem fazer coisas, de novo, entre aspas, sobrenaturais. Conseguem fazer coisas que a maioria não consegue. Mas isso não quer dizer que eles estão numa missão enviado de Deus. Correto? Então tá. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. É sobrenatural por quê? Porque eu não conheço, eu não consigo entender como isso aconteceu. Então, para mim, já logo, sobrenatural. Maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Ou seja, até os milagres que parecem milagres para a gente, ou coisas, né, sobrenaturais, nada mais são do que alguém aplicando a lei da natureza, que a gente desconhece. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Olha que interessante essa frase. Vou ler de novo. O círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o círculo da ciência se alarga. Quanto mais eu sei, mais aquilo vai me parecer, menos aquilo vai me parecer sobrenatural. Quanto mais eu conheço das leis, mais fácil fica de eu entender que isso é possível, porém eu ainda não consigo fazer. Isso não passa de uma lei divina que eu não tenho domínio. Jesus curava todas aquelas pessoas? Era algo sobrenatural? Não. Ele só tem poder, ele sabe manipular a matéria da Terra de uma forma que vai além da que nós sabemos. O Carlos vai falar dos animais e como que tudo isso acontece no reino animal, que a gente não tem conhecimento. A gente já passou por isso hoje, a gente só precisa saber disso para saber como que a gente pode ajudá-los. Porque para nossa evolução, eu só vou precisar saber disso quando eu for responsável por algum mundo animal, que eu for um espírito crístico. Então, ou seja, é importante para nós passar e ter conhecimento por todas as fases. Porém, eu hoje desconheço como que funciona, por exemplo, a evolução das abelhas para a próxima escala de desenvolvimento delas. A gente não sabe. É muito mistério, gente, porque o mundo é extremamente complexo e perfeito, criado por Deus. Tudo
que acontece aqui na Terra, e o Wallace sempre adora dar exemplos disso, é tudo igual, tudo cresce geralmente de uma semente ou de um ovo e desabrocha daquilo e passa por um processo de desenvolvimento e morre, ou seja, é tudo igual, tudo igual. Tudo na Terra é composto pelos mesmos os minerais, é tudo igual. Porém, o que está nos bastidores disso é que a gente não conhece. Se eu posso fazer algo, se eu tenho condições de fazer algo que para você parece milagre ou bruxaria, nada mais é que eu conseguir aprender a lidar com aquela força. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eu morava lá no Brasil, e eu lembro que minha mãe tinha uma amiga, que a gente saía para jantar com ela de vez em quando, ela conseguia entortar colherzinha de café com o olhar. Eu lembro perfeitamente, a gente ficava assim aterrorizado, e ela fazia, porque ela, ainda mais tinha criança, né? E ela olhava, e a colherzinha ia entortando. E a gente achava aquilo um absurdo. Hoje, a gente pensa, nada mais é do que ela tem um poder sobre o magnetismo dela, ela tem um poder sobre aquela força tão grande que para a maioria de nós ainda não é possível, a gente ainda não tem conhecimento. Isso quer dizer que ela é uma bruxa? Isso quer dizer que ela está fazendo alguma coisa ruim? Espero que não, porque todos nós temos forças que podemos fazer algo ruim para o outro, do mesmo jeito que a Aline trouxe o exemplo dela. Todos nós temos coisas boas, luz dentro de nós, e cabe a nós querer refletir essa luz para fora. Com um sorriso, com o que quer que seja. Todos nós temos. Mas o fato de você conseguir entortar uma colherzinha na mesa não te faz uma bruxa, nem te faz um enviado de Deus, um missionário, um profeta. Tem um outro exemplo que também eu estava sentada ali, comecei a me lembrar daquele homem, e eu nunca me lembro o nome dele, daquele que consegue ficar no gelo, na água gelada por tantas horas sem conseguir alterar. Hoff. Ele fica submerso em uma piscina de água assim geladérrima por horas, suando. Ele tem total controle da temperatura do corpo dele. Aonde quer que ele já conseguiu escalar o Mount Everest descalço, de short, descalço. A maioria das pessoas vai com todas as roupas, com ar de oxigênio e morre. Ele foi e desceu descalço, sem nenhum equipamento, somente controlando pela respiração, pela meditação. Ele fala que quando ele está se sentindo doente, ele respira e ele tira a doença. Ele respira, ele consegue exercer o poder da respiração dele como um passe, algo ali que está limpando e só está mantendo o que ele precisa. Fantástico, ele faz curso para as pessoas aprenderem a fazer essas coisas, pessoas com doenças, ele consegue falar assim, eu não estou falando isso que ninguém vai se curar nem nada, mas eu vou te ensinar a controlar isso, e ele ensina para as pessoas, ou seja, é algo que todos nós temos a capacidade de fazer. Esse é um exemplo, a colherinha é um exemplo. Tem vários outros exemplos de coisas que pessoas conseguem fazer que para a maioria parece coisa de outro planeta, e pode até ser que seja, né? Quem garante que esse Hoff, por exemplo, não veio de um outro planeta que isso era normal, e ele tinha uma facilidade maior em exercer isso por algum motivo, a gente não sabe, não importa, não importa. O que a lição vem nos falar, e eu vou ler um pouquinho mais a respeito disso, é que todos esses milagres, todas essas coisas sobrenaturais que acontecem aqui na Terra, acontecem porque aquelas pessoas têm a condição de manipular as leis da natureza de uma maneira que a maioria não tem. Então parece algo sobrenatural. Não é. Então, Kardec continua. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina.
São esses os falsos cristos e falsos profetas. Então, o falso Cristo e o falso profeta vem nos mostrar que ele tem alguma habilidade diferente da que a maioria de nós tem, de manipular a matéria de uma maneira diferente que nós podemos, ou de prever algo que nós não podemos, mas que dizem ser enviados de Deus e que estão fazendo aquilo com um propósito maior. Nós conhecemos exemplos assim. E que chegam ali na frente, e que no momento parecem ser pessoas boas, que realmente estão fazendo coisas boas e que estão fazendo aquilo para o bem da humanidade, e chegam ali na frente e deixam com que a inteligência venha e usa aquilo de uma forma negativa e se enroscam ali na frente. E se entram num problema que vai ficar ali muitas reencarnações para conseguir se desencalacrar daquilo de novo. Todos nós corremos esse risco. Então nós temos que estar atentos. O capítulo começa com a seguinte frase, e não é nenhuma frase, né? Uma passagem do Evangelho, que Jesus fala: a figueira você só vai conhecer uma boa figueira por aquela que dá figos bons, por frutos bons daquelas árvores. Se é uma árvore linda, maravilhosa, gigantesca, mas que não dá nenhum fruto, ou se tem um monte de fruto, é a árvore que tem mais fruto no bairro, mas na hora que você vai comer estão todos bichados. É para isso que a lição está nos chamando a atenção. A gente tem que ter cuidado, não só com os outros, mas com a gente também. Daquilo que a gente tem de bom para oferecer, que poderia estar auxiliando ao próximo ou ajudando no progresso da humanidade, mas que a gente acha que aquilo é algo extremamente, que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, extremamente divina, e que eu estou fazendo é uma missão, e eu sou o enviado de Jesus. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Hoje em dia, como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? O que adianta, por exemplo, eu estar vindo, a gente fala isso sempre, estar vindo ao Getú 4 vezes na semana, saber o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa, e na hora que chega ali fora, por qualquer motivo, começo a... né, no trânsito, xingando todo mundo, não exerço nada daquilo que eu estou aprendendo. É complicado. E o bonito do Espiritismo é que eu não estou aqui falando isso para ninguém. Eu estou aqui falando isso para mim mesma. Eu estou aqui falando isso, esses exemplos, para a minha vida. Eu sei das coisas que eu estou fazendo e não estou fazendo, que poderia estar fazendo. E o bonito do Espiritismo é isso. É a reflexão interna de cada um. É a sua reflexão interna, a sua reflexão interior, a sua reforma íntima, você analisar, né, eu analisar o que precisa ser diferente, o que eu estou fazendo, as coisas que eu tenho dificuldade em não repetir, mesmo sabendo que está errado, as minhas calçadas escorregadias, aqueles lugares que eu sei que se eu passar, por mais que eu tenha conhecimento de como eu devo agir, eu sempre escorrego e caio, e me arrependo ali na frente. Minha, não é sua. A sua você sabe, a minha eu sei. E o interessante é a gente fazer essa reflexão junto, e vocês terem, a maioria que sabe, porque eu falo isso toda vez que estou aqui na frente, que só porque a gente lê, porque a gente sabe, não quer dizer que a gente é perfeito em maneira nenhuma. Nenhuma. Muito pelo contrário. A gente se culpa muito mais, a gente se questiona muito mais. Eu acho que assim, quando todo mundo começa a estudar o Espiritismo, independente do nível que você esteja, você já tem consciência de que os seus defeitos é que te prendem aqui embaixo. Não é o defeito do outro. O defeito do outro vai estar prendendo o outro ali embaixo. E muitas vezes o defeito do outro juntando com o defeito faz aquela bola de neve, aquela confusão que é mais difícil ainda. Mas, se eu começar a conseguir a controlar os meus
defeitos, os meus impulsos, as minhas vicissitudes do lado de cá, fica mais fácil um relacionamento com as pessoas que também têm os defeitos dela, as vicissitudes dela, os problemas dela da mesma forma. Olha como que é legal, a gente começa a pensar assim, eu tô aqui no processo evolutivo e cada um de nós tem as suas necessidades, cada um de nós tem as suas dificuldades, mas tá todo mundo mais ou menos ali no mesmo nível. Tem alguns que vêm algumas vezes e fazem umas barbaridades que a gente nem acredita que seja ser humano, tem. Estamos ali naquela escala, naquela mudança, como eu sempre gosto de falar aqui, tem o preto e tem o branco, mas entre o preto e o branco tem um monte de nuances diferentes de cinza, várias. E estamos todos ali, naquela faixa, entre o preto e o branco. Cada um numa escala diferente. Mas se eu estou aqui, não quer dizer que eu já me libertei de todo aquele cinza diferente que está aqui embaixo de mim. Eu ainda vou carregando e eu dou aquelas desequilibradas e eu tenho aquelas coisas que me prendem e falo, nossa, eu não acredito que eu errei nisso de novo. Já era para eu ter aprendido isso. Aliás, eu já aprendi. Já era para eu estar praticando isso com mais frequência. Então, a lição nos fala e termina de uma maneira muito bonita. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Eu posso ter habilidades, eu posso fazer coisas assim maravilhosas, mas se a minha intenção é fazer aquilo para a minha própria satisfação, igual aqui na lição ele fala mais cedo, para que eu me torne uma pessoa famosa dentro do pseudo-saber, para que eu possa ser, a Luciana consegue fazer tal e tal coisa, e eu continuo fazendo aquilo, porque a intenção ali é o que está valendo. Se o meu intuito é ajudar o próximo, e eu continuo fazendo aquilo, então, ali na frente, isso vai ter te servido. Dentro da nossa vida, a gente tem que refletir. O que eu estou fazendo com o que me é dado? Com o meu poder, com a minha luz, com as minhas bênçãos, com os meus privilégios. O que eu estou fazendo com isso? Porque, de novo, voltando aqui na escala, a gente está aqui, mas voltando no Livro dos Espíritos, a gente veio de onde? A gente veio lá da bactéria. Bilhões de anos. E a gente para de vez em quando. A gente atrasa um pouquinho o processo. Mas a gente não para sempre. A gente pode estagnar, mas sempre adiante. A gente está aqui para seguir adiante. A gente vai regredir? Não. Quais são os momentos em que a gente acha que a gente regrediu? São os momentos onde a gente cai em coisas que a gente já sabe, que não deveria estar fazendo. Mas se a gente analisar, já é progresso, porque agora aquilo já me incomoda de uma forma tão grande, já me incomoda tanto que eu fiz aquilo de novo, já tenho consciência que eu preciso me livrar daquilo, por mais difícil que seja. Aí parece, nossa, não acredito, deu 2 passos para frente e 1 para trás. Não, é porque eu ainda carrego comigo essas vicissitudes que é difícil me livrar delas. E a gente não vai se livrar delas de uma hora para outra. É um processo. É um processo. Se um dia eu voltar realmente com uma missão de profeta, eu provavelmente vou estar indo para um planeta bem mais atrasado do qual eu me encontro no momento, espiritualmente falando. Então, vou parecer que é um regresso, mas não é. Eu estou indo para auxiliar aquelas pessoas. Pessoas que vêm, que parecem estar muito além da gente, que estão aqui na Terra hoje, pode ser que estão assim, pode ser, mas não sempre. Existem pessoas que vêm
que já estão lá na frente e que precisavam voltar para resgatar alguma coisa aqui no nosso planeta. E vem. Estava até ouvindo esses dias com o Haroldo falando. Ele falou assim, às vezes parece... Quase toda família tem uma pessoa, que você pensa na pessoa e seu coração até aquece, de tão boa que aquela pessoa era. Aquela pessoa só fazia coisa boa para a família, estava sempre ali, aquela pessoa boa, que você lembra e fala, nossa, aquela ali veio realmente e deixou a marca dela na família. Muitas vezes são espíritos que estão, sim, mais avançados, mas que precisavam, tinham algum resgate para fazer ali naquele cadinho, né, naquele círculo familiar, vêm e auxiliam ao fazer o seu resgate, porque nada é perdido. Se eu estou num passo evolutivo, mas eu preciso voltar, a gente ainda tem esse pensamento muito egoísta. A gente fala, nossa, se eu tiver que voltar, que horror, que eu vou ter, nossa, eu vou ter, né, se a gente tiver que sair do planeta Terra para ir para o planetão, para ir para não sei onde lá atrás, olha que horror. É um pensamento egoísta nosso, porque nada se perde. Nada se perde. Todos os lugares que eu estou, tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu estou passando, tudo ali pode ter alguma coisa de positivo para a gente tirar proveito. Sempre. Sempre tem. Então, que nós possamos carregar, eu acho que o que eu tirei da lição de abertura do Livro dos Espíritos do Evangelho para a gente hoje é que nós estamos em um processo de evolução. Nós temos muito o que aprender. Aos poucos, nós temos mais capacidade para que mais conhecimento nos seja trazido e que isso seja usado para o benefício, porque não é só para satisfazer a minha curiosidade. Eu vou usar aquilo para crescer e para que eu possa auxiliar as pessoas que estão ao meu redor. É para isso que o progresso existe, para que eu cresça e que eu possa ajudar ao próximo. Então, que a gente possa se lembrar disso. Tudo é um processo de aprendizado, tudo é um processo de auxílio para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que a gente melhore, que a gente possa realmente estar utilizando dessas ferramentas, desses momentos, de tudo isso que nos é trazido todos os dias. A gente vai agora passar para o passe, mas antes disso vamos fazer a nossa prece para finalizar. Aqueles que queiram fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais e também aos nossos amigos animais, que em comunhão possamos agradecer ao nosso Pai, Criador de todos estes. Obrigada, Pai. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, os nossos lares, também o lar daquele irmão que não vem aqui, que não tem conhecimento dessa doutrina maravilhosa, mas que se beneficia imensamente da sua luz. Que o Senhor possa adentrar os lares dessas pessoas também. Todos aqueles que nesse momento precisam de mais luz, que estão em guerra, que estão passando por situações inimagináveis, Pai. Possamos servir com o pouco que temos, com a nossa luz, com a nossa vibração positiva. Envia a estes seres mais necessitados aquilo que eles precisam para ter amor e paz no coração, para passar por essas provas tão duras e árduas. Muito obrigada. Esteja conosco. Que assim seja. Então, gente, a gente vai passar